Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa Ferretti, leciono aqui nos cursos de letras da unidade de Campo Grande, da nossa querida UEMS. Falta apenas um dia para nós elegermos aí a próxima diretoria da UEMS, a nossa associação de docentes do ensino superior aqui da UEMS. E essa é uma data muito importante, não só porque ela representa, a vitória sobre alguns meses aí de luta para que eleições justas, fossem de fato realizadas na UEMS, mas também porque é uma grande oportunidade para que nós elejamos, a partir da eleição da Chapa 1, uma proposta de gestão da UEMS que se diferencie daquela que nós tivemos aí durante os últimos 3 anos, que na verdade se revelou nesses últimos 3 anos uma gestão bastante comprometida com interesses próprios, privados, com interesses carreiristas, e que infelizmente nada nos trouxe de benefício enquanto categoria. Pelo contrário, nos trouxe bastante prejuízo, nós amargamos aí quase 30%, cerca de 30% de defasagem salarial. Nós vivenciamos nesse período a não ampliação da TID, infelizmente, embora alguns professores tenham conquistado a TID, eu me enquadro nesse grupo, depois do estágio probatório. Nós não estendemos esse direito a todos os que ingressam via concurso público aqui na universidade. Nós também, embora tenhamos aparentemente conquistado o nível 6 da carreira, esse nível 6 escamoteia de modo muito dramático o achatamento salarial que nós estamos vivendo aí na carreira dos últimos 10 anos. Então, motivo 1, nós temos as melhores propostas. Motivo 2, essas propostas não nasceram do nada, elas nasceram do diálogo, da organização coletiva dos docentes, tanto filiados quanto não filiados, durante esse processo nos últimos meses. E o terceiro motivo, nossa atuação enquanto base da UEMS, enquanto docentes da UEMS, enquanto filiados aí do sindicato, a nossa atuação diante das tentativas de golpe na UEMS, de continuidade de uma gestão que muito nos prejudicou, sob o argumento de que a proximidade com a reitoria, com o governo do estado nos traria benefícios, quando na verdade nos trouxe bastante problemas. Desde a não ouvir o que a base de fato demanda, até mesmo passar ao governo, ou propor ao governo propostas que a base jamais tenha feito. Por exemplo, a demanda do subsídio não nasce da base, não nasce dos professores. A proposição de achatamento dos coeficientes no nosso plano de carreira não nasceu dos professores, não passou em assembleia e, no entanto, foi protocolada pela antiga diretoria junto ao governo do estado. Então, a gente percebe que, diante dessa situação, nós já temos mostrado que podemos agir e temos agido, a despeito dessas tentativas golpistas aí que nós vivenciamos no sindicato. Muito tem se falado agora durante essa campanha em respeito, muito tem se falado em convivência, em unidade, em conciliação. E de fato essas coisas são muito importantes, são de fato muito importantes. Agora elas não são construídas a partir do silenciamento do outro, elas não podem ser construídas a partir da injustiça, a partir do jeitinho, a partir do conchavo, a partir do benefício privado, acima de fato do interesse público. Elas são construídas a partir do diálogo, da democracia, a partir de um coletivo, a partir da autonomia e da defesa pela autonomia, tanto nossa como docente, quanto da universidade, como universidade pública, e do sindicato também como uma entidade de fato autônoma diante do governo, ou da reitoria, ou de outras instâncias com as quais nós negociamos, e não necessariamente nos filiamos, nos aproximamos no intuito de subserviente às suas propostas. O sindicato não pode ser subserviente ao governo do estado. Ele é uma entidade autônoma e precisa se colocar como negociador da categoria. E não como mais uma pasta do governo ou mais um local onde o governo dita o que tem que ser e como tem que ser. É por tudo isso que eu apresento, então, novamente, eu reforço novamente, vote Chapa 1 amanhã. A chapa é composta por pessoas que já demonstraram que podem, sim, construir uma coletividade, que já têm demonstrado que podem, sim, e têm feito isso, construir uma relação de respeito entre os docentes, não um respeito que pressupõe o silenciamento, mas o respeito que pressupõe a justiça, diante aí nas relações e diante das decisões, com as decisões que nós tomamos aí enquanto categoria. E que também é composta essa chapa por pessoas que têm coragem de assumir esse posicionamento, coragem de estar ali diante das tentativas de golpe e não permitir que essas tentativas elas tenham sucesso na UEMS, certo? A postura de coragem, e aí é o que eu ressalto às nossas companheiras, muitas mulheres que têm, apesar de tendo passado por tentativas de silenciamento, se mantiveram firmes, e eu fico muito orgulhosa como mulher também, como sindicalista, com as companheiras que estiveram firmes e que estão firmes
né, nessa condução aí da campanha, nessa condução, né, por um sindicato de fato autônomo, de fato coletivo, onde todos nós temos de fato lugar de fala, nós temos de fato espaço de debate, onde nós somos ouvidas, né? Porque nós vivenciamos nos últimos meses muitas tentativas de silenciamento, né? Só para recordar, eu tenho aqui, por exemplo, um telegrama, né, intitulado Notificação Judicial, que durante os debates da Assembleia com relação aos problemas, né, da tentativa de golpe que nós sofremos aí enquanto ADUEMS nos últimos meses, né, nós recebemos, ou seja, a denúncia, né, dessa tentativa de golpe, a denúncia que foi feita inclusive por uma membro, né, por uma mulher que foi membro, a professora Ana Cláudia, da comissão eleitoral, outra, né, e que denunciou aqueles problemas todos que haviam na eleição passada, foi simplesmente, né, calada, tentaram calá-la, né, mas a gente sabe que nós não nos calaremos, né? E nós não nos calamos. E é graças, né, a essa voz e a essa não subserviência, né, a esse grupo que tentou golpear o sindicato, que nós chegamos a essa eleição. Então isso é uma vitória das mulheres, é uma vitória dos companheiros, das companheiras. E é importante também que a gente lembre, né, de onde veio essa tentativa de silenciamento. Né? Quem foram, né, os protagonistas dessa tentativa de silenciamento? Que grupo é esse, né, que tentou a todo custo se manter na direção, na condução da ADUEMS e que também parece bastante receoso, né, com a perda desse lugar, com a possível perda desse lugar. Aqui, por exemplo, a gente tem a assinatura, né, do então autoproclamado, né, professor Lau. Né? Mas a gente sabe, por exemplo, que a chapa 2 é composta por boa parte de pessoas, né? E aí a gente tem visto na campanha que já estavam nesse grupo, né? Que tentou aí golpear a ADUEMS. Então é necessário que a gente observe essa formulação da chapa, né? E avalie de fato, né? Quem nós buscamos para nos representar no sindicato, né? Na ADUEMS, né? Quem tem as melhores propostas, né? Quem traz as propostas a partir da demanda dos professores aposentados, professores na ativa, professores recém-concursados, professores em final de carreira, né? Quem de fato tem coragem para encampar essas propostas, para defender essas propostas, para se colocar de fato num campo de negociação e luta, né, pela valorização da carreira. A única resposta é a chapa 1, né? São as pessoas que compõem a chapa 1. Por isso, amanhã, eu lembro a todos vocês, vote chapa 1.